Imagine um criminoso que consegue escapar da justiça por mais de 30 anos, levando uma vida aparentemente normal enquanto aterrorizava uma cidade inteira. Hoje, vamos explorar um dos casos mais intrigantes e sombrios da história criminal, o caso do BTK, o assassino que desafiou a polícia e quase cometeu o crime perfeito. Mas como ele foi finalmente capturado? E o que levou um homem comum a se tornar um dos assassinos em série mais famosos do mundo? Este é um caso cheio de mistérios, jogos psicológicos e uma surpreendente reviravolta. Prepare-se para conhecer a mente sombria de Dennis Rader, o BTK. Os crimes de BTK. BTK, que significa Bean, Torture, Kill, amarrar, torturar, matar, é um apelido que o próprio assassino escolheu. Entre 1974 e 1991, Rader matou cerca de 10 pessoas nas cidades de Wichita e Park City, no estado do Kansas, e enviou cartas provocadoras à polícia e jornais locais descrevendo os detalhes de seus crimes. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945, filho de Dorothea May Rader, nascida Cook, e William Elvin Rader, sendo um de 4 filhos. Seus irmãos eram Paul, Bill e Jeff Rader. Nascido em Pittsburgh, Kansas, ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais trabalhavam muito e prestavam pouca atenção aos filhos em casa. Rader, mais tarde, lembraria com especificidade o sentimento de ser ignorado por sua mãe e o ressentimento que isso gerou contra ela por causa disso. Desde muito jovem, Rader nutria várias fantasias sexuais sádicas que envolviam torturar mulheres presas e indefesas. Ele também mostrava sinais de zoosadismo ao torturar, matar e enforcar animais pequenos. Rader buscava satisfazer seus fetiches sexuais por voyeurismo, asfixia autoerótica e crossdressing. Ele costumava espionar as vizinhas enquanto se vestia com roupas de mulher, incluindo roupas íntimas femininas que ele havia roubado, e então se masturbava com cordas ou outras amarras nos braços e pescoço. Anos mais tarde, durante um período de pausa nos seus assassinatos, Rader tiraria fotos de si mesmo vestido em roupas de mulher e uma máscara feminina enquanto amarrado. Mais tarde, ele admitiria que fingia ser suas vítimas como parte de uma fantasia sexual. Rader manteve suas inclinações sexuais bem escondidas, contudo, e era amplamente considerado em sua comunidade como normal, cortês e educado. Depois de se formar na escola, Rader estudou na Kansas Wesleyan University, mas tinha notas medíocres e largou a faculdade após um ano. Ele então se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, servindo de 1966 a 1970. Após ser dispensado do serviço ativo, ele se mudou para Park City, onde começou a trabalhar no departamento de carnes na rede de supermercados Ziga, onde sua mãe trabalhava como escriturária. Em 22 de maio de 1971, Rader se casou com Paula Dietz e eles teriam 2 filhos juntos, Kerry e Brian. Dennis foi então estudar na Butler Community College, em Eldorado, Kansas, conseguindo uma graduação em eletrônica em 1973. Ele então se matriculou na Universidade Estadual de Wichita, se formando em 1979 com diploma em Administração de Justiça. Rader inicialmente trabalhou como montador para Coleman Company, uma empresa que fabrica conteúdo para acampamento. Ele depois trabalhou para o escritório de Wichita da empresa ADT Inc., de 1974 a 1988, onde trabalhou especificamente na instalação de alarmes de segurança, cujos pedidos haviam aumentado exponencialmente após os assassinatos do BTK terem começado. Rader foi o supervisor de campo operacional do censo para a área de Wichita em 1989, antes do censo federal de 1990. Em maio de 1991, Rader se tornou um apanhador de cães e oficial de conformidade em Park City. Nesta posição, vizinhos se lembram dele como, às vezes, sendo excessivamente zeloso e extremamente rígido, além de sentir um prazer especial em intimidar e assediar mulheres solteiras. Uma vizinha reclamou que Rader teria mandado sacrificar seu cachorro sem motivo. Rader foi membro da Igreja Luterana de Cristo e foi eleito como presidente do conselho de sua congregação. Ele também foi líder dos escoteiros mirins do Kansas. Em 15 de janeiro de 1974, 4 membros da família Otero foram assassinados na cidade de Wichita, no Kansas. As vítimas foram Joseph Otero, 38 anos de idade, Julie Otero, 33 anos de idade, Joseph Otero Jr., 9 anos de idade, e Josephine Otero, 11 anos de idade. Os corpos foram encontrados pelo filho mais velho da família. Quando foi preso em 2005, Rader confessou ter assassinado a família Otero e descreveu o crime em detalhes para o tribunal. Descrevendo os acontecimentos ao juiz, ele afirmou que contou inicialmente aos Otero que era um homem procurado, na Califórnia, antes de ordenar que eles se deitassem no chão da sala sob a mira de uma arma. Então, ele levou a família para um quarto e os amarrou com uma corda que ele havia preparado. Joseph e Joey estavam no chão, enquanto Julie e Josie estavam na cama.
Os pulsos e pés de Joseph e Julie estavam presos. A cabeça de Joseph estava coberta por um saco plástico, que Hader então prendeu com cordas. Depois que Joseph mastigou um buraco no saco, outro saco foi apertado sobre sua cabeça, fazendo sufocar lentamente até a morte. Hader tentou estrangular Julie. Ele afirmou: "A senhora Otero acordou. Ela estava bem abalada com o que estava acontecendo e me pediu para salvar seu filho, então eu tirei a sacola de sua cabeça. Ela gritou: 'Você matou meu filho! Você matou meu filho!' Após a realização inicial e o choque, ela comunicou: 'Deus tenha misericórdia de sua alma, antes de eu neutralizá-la, permanentemente.' Hader estrangulou Julie até a morte com uma corda. Com ambos os pais mortos, Hader então colocou outra sacola plástica, seguida por 2 camisetas e uma sacola adicional, sobre a cabeça de Joey, observando enquanto ele se debatia e sufocava. Depois, Hader levou Josie para o porão, onde a pendurou com uma corda presa a um cano. Pouco depois, Hader escreveu uma carta onde assumiu a autoria dos homicídios e a colocou dentro de um livro de engenharia na Biblioteca Pública de Wichita, em outubro de 1974, e depois mandou uma mensagem para um jornal para eles recuperarem a carta, onde Hader descreveu como matou a família Otero. Durante o ataque, Hader confessou posteriormente que planejava cada detalhe. Ele estudava os hábitos de suas vítimas, escolhia o momento certo e levava ferramentas para garantir o sucesso de seus crimes. Sua obsessão por controle era evidente em cada etapa. O modus operandi de Dennis Hader era stalkear, perseguir, a vítima, que era alguém aleatório que ele encontrava pelas ruas, então invadia suas casas quando não estavam lá e esperava a chegada da pessoa. Normalmente Hader cortava a linha telefônica da casa que pretendia atacar. Mas no caso da família Otero, como fez em alguns outros casos, ele invadiu o imóvel com uma arma e afirmou que era um assalto ou que estava fugindo da lei e precisava de dinheiro ou alguma outra coisa. Para tentar tranquilizar as vítimas, Hader afirmava que iria amarrá-las apenas para que não causassem problemas e que ele logo iria embora, mas então as torturava e matava, na maioria dos casos por asfixia, e depois tirava alguma lembrança para si, uma foto do corpo ou pertence pessoal da vítima, e depois ia para casa, às vezes detalhando o que havia feito em suas anotações ou escrevendo um poema sobre o ocorrido. Para satisfazer seu sadismo sexual, ele costumava asfixiar algumas das vítimas até quase o ponto de inconsciência e depois havia retomar a consciência para então enforcá-la de novo. No momento do assassinato da família Otero, a polícia não tinha ideia que estava lidando com um assassino em série e pareciam nem estar perto de encontrar o responsável. Hader era metódico nos seus crimes e evitava ao máximo deixar provas para trás, sendo bem sucedido nisso. As evidências de DNA que ele deixava nas cenas do crime eram, na época, inúteis para a polícia devido à ausência de teste de DNA, que só surgiu nos anos 90. Em 4 de abril de 1974, Hader invadiu a casa de Catherine Doreen Bright, de 21 anos, em Wichita pela porta de tela, mas ficou surpreso ao descobrir que seu irmão de 19 anos, Kevin Bright, também estava presente na propriedade. Ele transportou Catherine para outro quarto e a amarrou depois de forçar Kevin, que estava sendo mantido sob a mira de uma arma, a conter sua irmã com uma corda que Hader havia fornecido. Hader tentou estrangular Catherine antes de esfaqueá-la 3 vezes nas costas e no abdômen inferior com uma faca quando ela lutou muito. Kevin também foi estrangulado e baleado na cabeça, mas sobreviveu fingindo-se de morto e depois escapou. Em 17 de março de 1977, Shirley Ruth Helford, de 25 anos, foi encontrada morta em sua casa em Wichita. Hader estava perseguindo Helford e a localizou seguindo seu filho de 5 anos até sua casa. Hader entrou na residência e sacou uma arma de fogo de sua jaqueta, assustando a família. Depois de amarrar seus 3 filhos e trancá-los no banheiro, Hader levou Helford para o quarto dos fundos. Helford vomitou antes de ser amarrada ao poste da cama pelas pernas. Hader a estrangulou com uma corda depois de colocar um saco plástico sobre sua cabeça, enquanto seus filhos gritavam e batiam no corredor. Semelhante aos assassinatos de Otero, Hader pretendia assassinar os filhos de Helford, embora eles tenham conseguido escapar antes que ele pudesse fazê-lo. Quando Hader notou Nancy Jo Fox entrando em sua casa em Wichita, ele a marcou como uma vítima em potencial e começou a persegui-la. Em 8 de dezembro de 1977, Hader bateu em sua porta. Quando ninguém atendeu, ele cortou as linhas telefônicas antes de invadir para esperar por Fox em sua cozinha. Seu assassinato seria descrito por Hader como o que eu chamo de um golpe perfeito. Embora ela tenha me dado muita estática verbal, ela cooperou e não lutou comigo. Eu tinha controle total sobre ela. É por isso que foi uma das mortes mais agradáveis, como eu as chamo. Hader matou Fox estrangulando-a com seu cinto em sua cama. Antes de morrer, Hader disse a ela que ele era o responsável pelos assassinatos de Otero.
No dia seguinte, Hader ligou para a polícia de um telefone público, dizendo que eles encontrariam o corpo de Fox em sua casa. No começo de 1978, ele mandou uma carta para a rede de televisão CAQ, em Wichita, onde reivindicou a morte dos Oteros, de Bright, de Vian Helford e Fox. Na mensagem, ele sugeriu vários nomes para si, incluindo o apelido que pegou, BTK, um acrônimo para Bean, Torture, Kill, em português, amarrar, torturar, matar. Ele ansiava por atenção da mídia e continuou a enviar cartas. Na segunda mensagem endereçada para a imprensa, Hader afirmou que havia um assassino em série solto em Wichita, ele mesmo. Um poema foi incluído intitulado Morte para Nancy, uma paródia da letra da música O Def. Na carta, ele alegou ser levado a matar por algo que chamava de Fator X, que ele caracterizou como um elemento sobrenatural que também havia motivado os assassinatos cometidos por Jack o Estripador, o filho de Sam e o estrangulador de Sid. Ele pretendia ter matado outras pessoas, como Anna Williams, que, em 1979, aos 63 anos de idade, escapou da morte quando chegou mais tarde em casa do que o esperado. Dennis Hader explicou durante sua confissão que ele havia ficado obcecado com Williams e ficou absolutamente lívido quando ela evadiu ele. Ele havia passado horas esperando por ela dentro de sua casa, mas acabou ficando impaciente e partiu antes que ela voltasse. Marine Head, aos 53 anos de idade, foi encontrada morta em 5 de maio de 1985, em Wichita. Hader havia matado ela em 27 de abril e chegou a levar o corpo dela para sua congregação, a Igreja Luterana de Cristo, onde ele servia como presidente. Lá, ele fotografou o corpo dela em várias posições sexualmente sugestivas de bondade. Hader já havia armazenado folhas de plástico preto e outros materiais na igreja em preparação para o assassinato e depois jogou o corpo em uma vala remota. Ele chamou este plano de Projeto Cookie, Biscoito. Em 1988, após os assassinatos de 3 membros da família Fager em Wichita, uma carta, supostamente escrita pelo assassino BTK, foi recebida por um jornal. Na carta, ele negou ser o responsável pelos assassinatos dos Fager, mas elogiou o autor afirmando que ele fez um trabalho admirável. Não foi provado até 2005 que, de fato, aquela carta foi escrita por Hader. A polícia também afirmou que ele não era o responsável por aquelas mortes. Além disso, 2 das mulheres que Hader estava perseguindo na década de 1981 que ele perseguiu em meados dos anos 90 entraram com mandados de restrição contra ele. Uma delas chegou a se mudar para evitá-lo. Sua última vítima, Dolores E. Davis, foi encontrada em 1º de fevereiro de 1991, em Park City. Hader matou ela em 19 de janeiro. Engavetamento das investigações e novas evidências. Em 2004, a investigação sobre o assassino BTK já havia sido arquivada, sendo considerada um cold case. Nessa época, Hader havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, o assassinato da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas na cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza e muitos policiais acreditavam que possivelmente o BTK estivesse morto. Isso deixou Hader irritado e, ansiando por reconhecimento, ele voltou a mandar uma série de cartas e mensagens. No total foram 11 comunicações, para a mídia local. Isto se provaria um erro, já que até aquele momento a polícia não o considerava como um suspeito e a comunicação com a mídia abriu uma nova linha de investigação para encontrar o BTK e prendê-lo, o que aconteceria em fevereiro de 2005. Em março de 2004, o jornal The Wichita Eagle recebeu uma carta cujo endereço de retorno era de alguém chamado Bill Thomas Kilmer. O autor da carta alegou que ele havia assassinado Vicky Vegerle, em 16 de setembro de 1986, mandando como prova uma foto da cena do crime e outra da carteira de motorista dela, que ele havia roubado quando cometeu o crime. Antes disso, não havia sido estabelecido pela polícia que a morte Vegerle estaria ligada ao BTK, já que no começo de sua carreira como assassino em série ele costumava tentar mudar seu modus operandi para confundir a polícia. Uma amostra de DNA coletada de Vegerle, removida de suas unhas, deu uma nova prova para a polícia analisar, mas ainda não tinham com o que comparar. A polícia começou então a fazer uma série de testes de DNA com centenas de homens para descobrir quem era o assassino em série. No total, mais de 1.300 amostras de DNA foram analisadas, mas com pouco resultado. Em maio de 2004, a estação de televisão CAQ em Wichita recebeu uma carta com títulos de capítulo de uma falsa autobiografia intitulada BTK Story, além de identidades falsas e um caça-palavras. Em 9 de junho, um pacote foi encontrado colado a uma placa de pare na esquina de uma rua importante. Na mensagem, havia detalhes gráficos dos assassinatos dos Otero e um desenho que ele chamou The Sexual Trio is My Bill, em tradução livre, a emoção sexual é minha conta.
Também incluída estava uma lista de capítulos para um livro proposto intitulado The BTK Story, que fazia alusão a uma história escrita em 1999 pelo escritor David Lohr, da Corte TV. O capítulo 1 foi intitulado Nasce um Assassino em Série. Em julho, um pacote colocado no slot de devolução de uma biblioteca pública continha material bizarro, onde o autor afirmou que teria sido responsável pela morte de Jake Allen, de 19 anos, em Argonia, Kansas, que havia acontecido no começo daquele mês. Essa alegação era falsa, com a morte sendo julgada um suicídio. Após sua captura, Hader admitiu durante um interrogatório que ele planejava recomeçar a matar, depois de quase uma década e meia parado, em outubro de 2004, e estava perseguindo uma vítima em potencial. Nesse mesmo mês, um envelope pardo foi colocado em uma caixa da UPS em Wichita. Dentro, havia muitas cartas de terror e bondade mostrando crianças, além de um poema, onde ameaçava a vida do investigador Ken Landwehr, e uma falsa autobiografia com vários detalhes da vida de Hader. Esses detalhes foram, mais tarde, divulgados ao público. Em dezembro de 2004, a polícia de Wichita recebeu outro pacote do assassino BTK-48. Desta vez, o pacote foi encontrado no Parque Murdoch, em Wichita. Dentro, havia a carteira de motorista de Nancy Fox, que havia sido retirada da cena do crime, bem como uma boneca que estava simbolicamente amarrada nas mãos e nos pés e ainda tinha um saco plástico amarrado na cabeça. Em janeiro de 2005, Hader tentou deixar uma caixa de cereal na cama de uma caminhonete picape em uma loja da Home Depot em Wichita, mas a caixa foi descartada pelo dono do veículo. Quando Hader perguntou depois, numa carta, o que tinha acontecido com a caixa, os lixos locais foram revirados e a caixa foi encontrada. A fita de vigilância do estacionamento daquela data revelou uma figura distante, dirigindo um carro preto do modelo Jeep Cherokee, que deixou o pacote perto da caminhonete. Em fevereiro de 2005, mais cartões postais foram enviados para CAC e outra caixa de cereal foi deixada numa localização rural que continha outra boneca amordaçada, que aparentemente simbolizava a morte de Josefine Otero, de 11 anos, carece de fonte. Em sua carta para a polícia, Hader perguntou se seus escritos, se postos num disquete, poderiam ser rastreados. A polícia respondeu para ele através de um post no jornal Wichita Eagle, afirmando que era seguro mandar por disquete. Em 16 de fevereiro de 2005, Hader enviou um disquete roxo 1.44 MB da Memorex para Xas TV, uma rede de televisão afiliada à Fox TV, em Wichita. Também anexada estava uma carta, um colar dourado com um grande medalhão e uma fotocópia do livro Rules of Prey, do autor John Sandford, de 1989, cujo tema era um assassino em série. A polícia encontrou metadados incorporados em um documento do Microsoft Word excluído, que Hader não tinha conhecimento, que ainda estava dentro do disquete. O metadado continha as palavras Christ Lutheran Church, e o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Hader, que era presidente da igreja luterana local. Quando os investigadores foram até a casa de Hader, eles avistaram um Jeep Cherokee preto, o mesmo modelo que a imagem da câmera de segurança do Home Depot havia registrado, estacionado na garagem dele. Isso era uma evidência circunstancial forte contra ele, mas a polícia precisava de provas mais diretas conectando Hader com os crimes antes que finalmente pudessem detê-lo. A polícia obteve então um mandado judicial que permitia aos investigadores acesso ao exame do teste de Papa Nicolau da filha de Dennis Hader, que estava na clínica médica da Universidade Estadual do Kansas. O teste de DNA mostrou que havia um laço familiar entre a pessoa que tinha feito Papa Nicolau e a amostra de DNA retirada das unhas da falecida Vegele. Isso mostrava que o assassino era um parente próximo da filha de Hader e combinado com as outras evidências, como o carro, foi o suficiente para a polícia conseguir um mandato de prisão contra Dennis Hader, o assassino BTK. Prisão. Hader foi preso enquanto dirigia perto de sua casa em Park City pouco depois do meio-dia, em 25 de fevereiro de 2005. Um oficial de polícia perguntou ao Sr. Hader, "Você sabe por que está sendo levado?" Ao qual ele respondeu, "Eu tenho suspeitas do porquê." O Departamento de Polícia de Wichita, junto com agentes do Escritório de Investigação do Kansas, do FBI e do ATF, conduziram buscas na casa e no carro de Hader, apreendendo várias provas nos equipamentos de computador dele, um par de meia calça preta recuperada de um galpão e um recipiente cilíndrico. A igreja que ele frequentava, seu escritório na prefeitura e a biblioteca de Park City também foram revistados. Em uma conferência de imprensa, na manhã seguinte, o chefe de polícia de Wichita, Norman Williams, anunciou, "O ponto final, BTK está preso." Procedimentos legais. Em 28 de fevereiro de 2005, Hader foi indiciado em 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Logo após sua prisão,
A agência noticiosa Associated Press citou uma fonte anônima que dizia que Hader tinha confessado outros assassinatos além daqueles a que tinha sido associado. No entanto, o procurador distrital do condado de Sedgwick negou o fato, mas se recusou a dizer se Hader tinha feito alguma confissão ou se os investigadores estavam buscando informações sobre o envolvimento de Hader em outros homicídios. Em 5 de março, notícias, vindas de várias fontes, afirmaram que Hader havia confessado os 10 assassinatos de que havia sido originalmente acusado, mas não mencionou nenhum outro homicídio. Em 1º de março, a fiança de Hader foi firmada em $10 milhões e um defensor público foi apontado para representá-lo. Em 3 de maio, o juiz entrou com um pedido de inocente feito por Hader, já que ele havia se recusado a fazer qualquer afirmação. 67. Contudo, em 27 de junho, a data do primeiro dia do julgamento, Hader mudou sua confissão para culpado. No julgamento, Dennis Hader confessou em detalhes todos os seus assassinatos, de forma fria, e não pediu desculpas ou mostrou arrependimento. Em 18 de agosto, durante o dia final quando sua sentença seria lida, membros das famílias das vítimas se manifestaram e fizeram suas declarações com Hader na sala. Logo em seguida, ele se desculpou pela primeira vez em um monólogo de 30 minutos, mas pelo jeito que pronunciava as palavras, muitos expressaram que ele falou aquilo da boca para fora. Sua declaração tem sido descrita como exemplo de um fenômeno frequentemente observado entre psicopatas: a incapacidade deles de compreender o conteúdo emocional da linguagem. Dennis Hader foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com período mínimo de sentença de 175 anos. O Kansas, naquele período, não tinha pena de morte. Em 19 de agosto, ele foi transferido para o Instituto Correcional de Eldorado, no leste do Kansas. Hoje permanece preso, com 79 anos, sem jamais demonstrar arrependimento por seus crimes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias misteriosas e intrigantes como esta. Obrigado por assistir e até a próxima!